como nós falamos, o tema nesta manhã, Ele prometeu. Nós bem sabemos, querido, que podemos receber muitas promessas, seja de um familiar, seja de um amigo, seja de uma pessoa qualquer. Podemos receber uma palavra dizendo, eu te prometo isso, te prometo aquilo, mas muitas vezes podemos receber e podemos não receber. Ou acontece conosco, nós podemos fazer promessas que podemos cumprir, mas também podemos dizer, não, poxa, eu prometi, mas realmente não vai dar para cumprir esta promessa. Mas nesta manhã, querido, eu estava refletindo quando o pastor Júnior mandou mensagem, ligou, e eu comecei a vir à minha mente sobre uma promessa. Nós sabemos que a palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, existe N promessas. Alguns que digam que existe mais ou menos 8.800 promessas escritas nas Sagradas Escrituras. Mas nesta manhã nós queremos frisar, nós queremos falar de uma promessa específica, que é uma das promessas que mais, traz uma essência, traz um amor, traz um despertamento ao meu coração, que está escrito em Lucas, capítulo de número 24, verso de número 49. O que diz, querido, o versículo, Robertinha, por favor? Diz assim, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até serem revestidos de poder. Olha só, querido, eu envio a promessa de meu Pai. Então existe uma promessa de quem, queridos? Uma promessa do Pai. Nosso Pai, vosso Pai. Nós vemos aqui, querido, do contexto das Sagradas Escrituras, que Jesus, nesse momento, ele estava olhando para os seus discípulos, conversando, ensinando. Nós bem sabemos que Jesus, ele veio, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, mas depois da sua ressurreição, ele ainda permeou a face da terra durante 40 dias, ensinando sobre o reino de Deus. E nessa ocasião, querido, ele olha para os seus discípulos e diz, tem uma promessa do Pai. Eu vou estar refutando, eu vou estar fixando no coração de vocês que existe uma promessa. Diga assim comigo, diga, existe uma promessa do Pai. E essa promessa, querido, ela já se cumpriu, ela está se cumprindo, ela vai continuar se cumprindo na vida de todos quantos o Senhor tem chamado. Então, se o Senhor te chamou, eu quero dizer para você nesta manhã que a promessa é para você. Esta promessa pertence a você, porque bem sabemos, querido, que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu alguma coisa a você, saiba que vai acontecer. Ele diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra, as minhas promessas não hão de passar. Aqui eu entendo, querido, que se você permanecer no centro da vontade de Deus, as promessas do Senhor se cumprirão literalmente na sua vida. Mas precisamos o quê, querido? Precisamos permanecer. Diga comigo, precisamos. Diga, eu preciso permanecer no centro da vontade de Deus. Por quê, queridos? Porque se eu não permanecer, não é que Deus não cumpra, queridos. Somos nós que não tomamos o posicionamento. A promessa já foi direcionada. Aqui nós vemos isso. Quando o versículo diz, ficai em Jerusalém, Jesus deu um posicionamento para eles. Fiquem, permaneçam. Porque se vocês permanecerem, essa promessa há de acontecer sobre a vida de vocês. Como bem falamos, queridos, Jesus estava conversando, dialogando, ensinando os seus discípulos, dizendo tudo quanto estava para acontecer. E nós vemos, querido, que quando Jesus instrui e faz esta promessa, Ele está dizendo, observem o que eu tenho vos dito. E naquele momento, queridos, eu imagino que, como a Bíblia vai dizer, quando Jesus estava ali, havia aproximadamente 500 irmãos. Eu disse o quê? 500 irmãos. Mas é interessante notarmos, querido, que a promessa foi lançada para todos.
mas nem todos, querido, obedeceram o permanecer em Jerusalém. E nós sabemos que só os que permaneceram, e a palavra vai dizer que era aproximadamente 120 pessoas, estavam reunidos no mesmo lugar. Então aqueles que entenderam, queridos, aqueles que entenderam a promessa, aqueles que entenderam o direcionamento da parte do Senhor, foram ricamente abençoados. Você pode estar perguntando nesta manhã, mas pastor, que promessa é essa? Essa promessa é o derramado do Espírito Santo. Eu imagino naquele momento ali que Deus pega o jovem Joel, no capítulo 2, verso 28 de Joel, Joel vai dizer: e há de ser que naqueles dias, depois destas coisas, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele vai dizer: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então essa promessa, querida, é o derramar do Espírito Santo, é a vinda do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra, sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que o Senhor chamou. Nós vemos, querido, que quando Joel fala, e como eu falei, querido, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Passa-se aproximadamente 835 anos para se cumprir o que aconteceu em Atos 2. Mas Deus falou, e como diz o ditado, querido, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, querido, vai acontecer. Eu quero que você diga assim para você mesmo, diga: se Deus falou algo para mim, vai acontecer. Mesmo que pareça, querido, no momento, a situação, a circunstância pareça adversa ou contrária, mas eu quero dizer, querido, que Deus é perito em cumprir as suas promessas, mesmo em meio à adversidade, em meio às lutas, às tempestades. Deus, querido, é perito em acalmar a tempestade do teu coração, da tua vida. E nesta manhã eu já quero declarar sobre você, querido, sobre a tua vida. Levanta a tua mão, que a presença do Senhor vai alcançar você, de tal forma que esta presença, esta promessa que o Senhor prometeu, alcançará a tua vida, e não somente você, mas também a tua casa, os teus negócios, tudo quanto você colocar a mão, o Senhor vai estar abençoando, porque Ele é poderoso para fazer, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, querido. E que poder é esse? O poder do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito está em você, querido, esse Espírito habita em você. Queridos, eu trouxe uma folha, eu estava até pensando, eu digo, eu vou ter que comprar um iPad para ficar assim, né, elegante que nem o meu pastor. Mas, queridos, tem algumas coisas aqui, mas vamos ser breve, não vamos ser demorado, porque se for falar tudo, meu pastor, aí, né? Então olha só, querido, a promessa, e eu digo que é uma das promessas mais lindas das Sagradas Escrituras. Usando uma palavra humana, querido, eu posso dizer que eu sou apaixonado por essa promessa, eu sou apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. Eu entendo, queridos, que sem a presença do Espírito Santo, nós nunca seremos cristãos, não vou nem dizer crente, cristãos autênticos, queridos. Então o Espírito Santo, querido, Ele quer tomar totalmente a essência do homem, a essência do ser humano, para que Ele possa nos conduzir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós entendemos, querido, que esta promessa foi feita, essa promessa aconteceu em Atos 2, mas aí você pode estar perguntando, mas qual é o propósito desta promessa para a minha vida? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus em enviar o Espírito Santo dele para estar em nós? Qual o propósito? Querido, nós vimos, Roberto, coloca aqui para mim, por gentileza, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Olha só o que diz Atos 10. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo,
porque Deus estava com ele. Então nós vemos, querido, que Jesus, escute bem, Jesus, ele não fez nada sem ação do Espírito Santo na vida dele. Era Jesus, era o Espírito Santo que agia através da vida de Jesus. Então o que Jesus fez? Ele passou a andar curando os oprimidos, querido, pelo diabo, curando os enfermos e libertando os cativos. Então o que entendemos aqui, querido, que o propósito de Deus, essa promessa de Deus para a nossa vida, do batismo com o Espírito Santo, com o revestimento de poder, é para que nós possamos também, assim como Jesus foi ungido, queridos, e saiu direcionado pelo Espírito Santo, assim também aconteça na minha e na sua vida. Jesus te chamou com um propósito. O Espírito Santo está em você pelo um propósito. E este propósito, querido, é sim ganhar almas, é ser conduzido, é curar pessoas, é colocar sim o coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou sair e fazer a tua vontade, queridos, porque nós entendemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar parada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, ela não vem apenas para um culto como esse. Ela não consegue, querido, ficar de boca calada em poder ter uma pessoa do seu lado, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde ela estiver. Ela não consegue ficar parada, ela tem que falar de quem? Ela tem que falar de Jesus. Amém, queridos? Ela tem que falar de Jesus, porque ela é conduzida, ela é direcionada pelo Espírito Santo. É por isso que nós vemos aqui, queridos, que Jesus, ele foi totalmente conduzido pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então, o propósito da promessa é nós sermos direcionados por Ele, é sermos direcionados pelo Espírito Santo. Querido, o propósito da promessa é manter o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo em cada pessoa individualmente. Nesse propósito, querido, que propósito? Olha só. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um naquilo que for útil. Então o Espírito Santo, ele vem, querido, com um propósito. Para quê? Para que nós sejamos úteis na obra do Senhor. O Senhor não te chamou, querido, apenas para dar uma passeada na face da terra. Como nós bem sabemos, querido, nós somos seres espirituais, tendo experiências humanas. Então Deus não criou você apenas para passear. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus te criou com um propósito, e esse propósito é ser usado na face da terra. É que as outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade através da sua vida. Através da sua vida. Agora imagine, queridos, imagine que se as pessoas que também receberam essa incumbência antes de nós, se eles tivessem sido omissos, hoje nós não estaríamos aqui. E eu louvo a Deus, queridos, eu louvo a Deus pela vida. Ainda lembro até hoje, querido, o pastor que me ganhou para Jesus, já é o Senhor, já partiu, já está na eternidade com Cristo. Pastor Antenor Ramos, foi da minha casa evangelizar, falar de Jesus para mim. E na sala da minha casa eu me ajoelhei, eu digo: eu quero esse Jesus. Imagine, querido, se ele tivesse sido omisso, não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, eu não estaria aqui nesta manhã. Mas pela graça de Deus, de ter usado um homem, eu estou aqui, queridos, e eu quero sim dar continuidade a esse propósito, a este chamado, a esta promessa que o Senhor tem para a minha vida e tem para a sua vida. Então não fique omisso, comece a falar de Jesus. E eu quero declarar nesta manhã que você vai falar com tanta ousadia que ninguém vai resistir às palavras que vão sair da tua boca, porque serão com poder e autoridade da parte do Senhor. Se você recebe isso, dê uma glória a Deus nesta manhã. Eu não posso, querido, ser omisso. O Senhor tem nos dado talentos naquilo que for útil, daquilo que depositamos no nosso coração, seja do servir, mas que possamos fazer com toda dedicação,
sabemos que estamos fazendo para o Senhor. Se eu estou vindo para a igreja, Senhor, vai ser o meu melhor culto que eu vou dar ao Senhor. Eu estou vindo para a igreja, Senhor, eu quero ter uma intimidade ainda maior contigo. Se eu estou indo para o trabalho, eu vou fazer o meu melhor, porque o meu Senhor está vendo. Se eu for, querido, seja qual for o lugar, eu vou ser o melhor, porque o meu Senhor está vendo. O Senhor está conosco, querido. É isso que Jesus prometeu. Quando Ele olha para os seus discípulos, Ele está dizendo, ó, Jesus olha e vê os discípulos um pouco cabisbaixos, porque Ele sabia que Jesus estava indo. Jesus passou aproximadamente 3 anos e meio direcionando, provendo, cuidando. Chega um determinado momento que Ele disse, ó, eu vou ter que ir. Agora imagine uma pessoa que está há 3 anos com você, que lhe ajuda em todas as coisas, na sua fraqueza, nas suas angústias, nas suas tristezas. Chega um momento que Ele está dizendo, ó, eu vou ter que ir embora, vou ter que partir. Mas naquele momento, querido, Jesus olha para eles e diz, ó, mas acalma o coração de vocês. Eu estou indo, mas eu vou estar enviando outro Consolador. Essa palavra outro, queridos, significa outro semelhante a Ele mesmo. Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque está convosco. E aí Jesus disse, e habitará em vocês. Não vai estar somente com vocês, Ele vai habitar dentro de vocês. E eu quero dizer nesta manhã, querido, quem está dentro de você se chama Espírito Santo de Deus. Se esse Espírito está dentro de você, levanta a tua mão, glorifica Ele e diga, muito obrigado, Senhor, por ter me salvado. E eu senti esta alegria genuína. Querido, esta promessa, ela serve para nos capacitar a realização de grandes coisas e testemunhar de Jesus. É isso que está escrito em Atos 1:8. Quando Jesus disse, ó, vocês vão receber poder. Quando esse poder vai vir sobre vocês? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E aí ele diz, ó, esse poder vai servir para uma coisa, algo determinante. Vocês serão o que? Minhas testemunhas. Aí ele diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que eu sinto nesta manhã, querido, da parte de Deus? Deus está nos trazendo esta meditação para que possamos entender que este lugar, querido, meu pastor, eu quero profetizar nesta manhã. Então você pode levantar a mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que através desta meditação que o Senhor está trazendo ao nosso coração, este lugar sim será pequeno, mas para a glória de Deus, porque você vai ser um instrumento da parte do Senhor. Você que está assistindo, eu quero dizer que você também é um instrumento da parte do Senhor. Deus vai usar cada um de vocês com poder e autoridade, e o Senhor vai usar, e pessoas vão se converter através da tua vida. Se você acredita nisso, glorifica Ele nesta manhã. É para isso, queridos. Poder de Deus, o Espírito Santo na nossa vida é para falarmos de Jesus. Falarmos de Jesus. Você pode dizer assim, poxa, mas eu não sei falar. O que Jesus ele nos ensina? Que o Espírito Santo vai fazer lembrarmos de tudo que ouvimos da parte dele. Seja aqui no altar, seja você na sua casa, lendo as Sagradas Escrituras, ele vai fazer você lembrar.
E no momento que você estiver falando de Jesus, as palavras vão saltar da tua boca. E esta palavra será como flecha aos corações dos ouvintes. Vão ser tocados, porque é o Espírito Santo que vai estar falando com elas, queridos. E em nome de Jesus, através desta presença, elas vão se entregar a Jesus e vão estar aqui conosco, adorando e glorificando ao Senhor. Eu quero declarar que será assim. Deus já está fazendo um novo tempo sobre este lugar e vai continuar fazendo, porque se Deus tem grandes coisas a fazer ainda, então te prepara, Lagoinha, para o que o Senhor tem para fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Então nós vemos, querido, que é para falarmos de Jesus, nos capacitarmos. Mas existe algo sublime, que também a promessa do Espírito Santo traz para cada um que se entregar a Jesus. Porque sabemos que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que nós estamos aqui? Porque foi Ele que nos convenceu. Não foi simplesmente alguém, foi Ele. Através da palavra dEle. Ele nos convenceu e hoje estamos aqui, entregamos a nossa vida a Jesus e estamos aqui alegres, felizes, porque estamos servindo ao Senhor. Então, queridos, propósito desta promessa é dar identidade, escute só, é dar identidade a cada um de nós como filhos. Como filhos. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, querido, ela não é filho de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse, o Espírito Santo será o meu penhor, será a minha garantia. E aqui eu quero que você entenda bem. Quem é fazendeiro, vou dar aqui um exemplo. Quem é fazendeiro e tem gados, ele pega e coloca a sua marca. Ele marca o seu gado com a primeira letra do seu nome. E aquele gado, querido, aquele está sendo identificado, que pertence a ele. Sabe como é que identifica que eu e você somos filhos de Deus, queridos? Com a marca, o selo do Espírito Santo. Jesus cravou em nós, Deus cravou em nós a marca. E hoje eu posso levantar a mão com toda certeza, querido, que eu e você somos filhos e filhas de Deus, porque o Espírito Santo da promessa, Ele está dentro de nós como esta marca, que mesmo, querido, que alguém quisesse arrancar de você, não conseguiria. Diga assim comigo, eu sou filho. Diga mais forte, eu sou filho, porque o Espírito Santo habita na minha vida. Ele é esse penhor, essa garantia, queridos, que nós somos filhos e filhas de Deus. Então entendemos, querido, que é para um propósito individual, para um propósito, querido, de falarmos de Jesus, que é com o propósito desta promessa para sermos e testificarmos que somos filhos de Deus. Imagine, querido, você poder bater no peito e dizer, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Teu pai ou a sua mãe, porventura, possa ser que ele tenha te abandonado, tenha te rejeitado. Mas eu posso dizer, eu tenho um pai que cuida de mim todos os dias da minha vida. Mesmo naqueles momentos que você pensa que está sozinho, eu quero dizer que Ele está lá. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você e dizendo, filho, é apenas um processo que você está passando. Filho, é apenas um processo que você está passando. Se você está criando maturidade, eu estou te fortalecendo. Eu estou te fortalecendo e muitas vezes você acha que está sozinho. Mas eu estou com você. Eu vou repetir, queridos. O Pai, Ele está com você. Ele está com você, queridos.
Queridos, o resultado do batismo no Espírito Santo, ele nos dá mais sensibilidade. Nos dá mais sensibilidade contra o pecado. Porque muitas vezes, queridos, acontece de sermos ou chegarmos a ver alguma coisa, ou desejarmos alguma coisa, e queremos pegar. O Espírito Santo, ele vai trazer essa sensibilidade, dizendo: ei, não pode. Eu me lembro aqui, queridos, que minha irmã, ela tinha um mercadinho, comércio. E aí muitas vezes eu ia passando e ia pegar uma bala, um bombom. Quando eu ia pegar, o Espírito Santo falava: disse: ei, filho, é da sua irmã, não é seu. E aí eu pegava e colocava a bala no mesmo lugar, queridos. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, queridos. E o desejo do meu coração é que Ele traga essa sensibilidade tão grande nas nossas vidas, que nós vamos ser tão direcionados por Ele, que até os lugares que nós vamos visitar, não é simplesmente, querido, é porque Ele vai nos mostrar, dizendo: filho, não é o momento, não é a hora, não vai. Eu me lembro, queridos, de um momento que eu tive uma experiência como essa. Eu estava no carro, estava dirigindo, ia passar um cruzamento, queridos. E o Espírito Santo falou comigo dizendo: reduz a velocidade. Mas aí veio o sentimento, poxa, eu estou na principal, a vez é minha. O Espírito Santo falou novamente: reduz a velocidade. Como diz aquele ditado, querido, obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu simplesmente reduzi a velocidade, queridos. Quando eu reduzi a velocidade, passou uma caminhonete em alta velocidade. Se eu não tivesse ouvido, querido, ou obedecido, melhor dizendo, eu poderia não estar aqui nessa manhã. Então o desejo do meu coração, e o desejo principalmente do Espírito Santo de Deus, queridos, é que nós venhamos criar essa intimidade tão grande, que Ele comece a direcionar todos os nossos passos, toda a nossa vida, até a forma, querido, eu posso ser um pouco radical nessa manhã, mas é algo comigo, eu estou falando comigo, tá? Deus, né, o Espírito Santo, muitas vezes, até a forma de vir para o culto, essa manhã foi uma delas. Eu peço um direcionamento da parte dele, até a forma que eu vou me vestir. Eu não estou falando que isso serve para você, estou dizendo, querido, que eu tenho isso comigo. Eu tenho isso comigo. Porque, querido, é nas mínimas coisas. E essas mínimas coisas, elas vão crescendo. São nas mínimas coisas, querido, que vão nos tirando do foco, que vão nos tirando, queridos, do valor, do propósito maior que Deus tem para as nossas vidas. Então o desejo do coração do Espírito Santo de Deus, querido, para a sua vida, é nós termos essa estreita intimidade com Ele. Queridos, o resultado do batismo com o Espírito Santo é uma vida que glorifica a Jesus. O resultado também, querido, traz visões da parte do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo deu visões a João Batista na ilha de Patmos. Quantas visões proféticas que se cumpriram, que estão se cumprindo, e outras que ainda vão se cumprir, queridos. O resultado traz a manifestação dos dons espirituais. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, e nós já vamos começar a concluir. Sabia que Deus tem dons para nos entregar? Ele tem dons. E uma das promessas são os dons espirituais sobre a nossa vida, queridos. Deus quer nos usar através dos dons. E muitas vezes, querido, nós ficamos meio
estatizados. O que nós devemos fazer, querido, é pedir com ousadia, com desejo, porque isso fala muito forte ao nosso coração. Nós não podemos receber nada daquilo que nós não desejamos primeiro. Se nós desejamos algo da parte do Senhor, querido, precisamos pedir. A Bíblia vai dizer: peça, que será dado. Busque, porque você vai encontrar. Bata, que vai se abrir. Então, nesta manhã, queridos, escute bem, nessa manhã, é manhã que você está, eu quero dizer que Ele em si já está batendo na porta do teu coração, mas você vai começar a se direcionar ao Espírito Santo nesta manhã e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero ir mais profundo, eu quero ser conduzido pela Tua presença, eu quero ter uma intimidade estreita contigo, porque pessoas lá fora, pessoas da minha família estão precisando de mim, e eu quero ser instrumento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. É por isso que Ele trouxe você aqui, para te dizer que Ele conta com você. Ele conta com você, queridos. Se coloque em pé, queridos. Se coloque em pé, por favor, ministério de louvor. Para nós concluirmos, queridos. O batismo com o Espírito Santo, querido, como falamos, é um revestimento de poder. Você pode dizer: pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Amém, queridos. Glória a Deus. Você já é filho. Você já é filha. Mas Ele quer mais para a tua vida. Ele quer te revestir de algo a mais. É como se você que está vestido, alguém viesse e colocasse um blazer em você, uma outra camisa. Você está revestido. É isso, querido, que é o poder de Deus na nossa vida, é o revestimento de poder. Isso é o batismo com o Espírito Santo na nossa vida. Mas como eu posso, querido, receber o batismo com o Espírito Santo? Isso você já fez, eu acredito que você já fez. Se não fez, faça. Que o primeiro passo, querido, é aceitarmos ou entregarmos a nossa vida a Jesus. É entregarmos a nossa vida a Jesus. E eu acredito que você já fez isso. Segundo passo, querido, é consagrarmos-nos a Ele, como está escrito em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Terceiro, querido, desejar esse batismo. Nós, querido, como cristãos, temos que ter fome e sede de termos esta intimidade com o Senhor, termos esta intimidade com o Espírito Santo. E eu quero que você, te pedir nesse momento, feche os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu quero te convidar a começar a falar com Ele nesta manhã. Porque a promessa, querido, a promessa é para todos nós, como está escrito em Atos 2, 39. A promessa é para você, para os seus filhos, para todos quantos estão longe, e para todos quantos o Senhor chamar. O Senhor já te chamou. E nessa manhã, querido, tem uma promessa te esperando. Tem uma promessa do derramado Espírito Santo de Deus nesta manhã. Então Ele te convida a abrir o teu coração e começar a adorar, começar a exaltar, começar a glorificar a Deus e dizer: Senhor, eu quero sair daqui cheio da Tua presença para glorificar o Teu nome. Aleluia. Fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Derrama
Senhor está te convidando nesta manhã. Tendo uma coisa, queridos, Deus está nos chamando nessa manhã para sair do raso e mergulhar mais profundo. Ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. O que Deus tem feito até aqui, querido, o Espírito Santo tem feito até aqui, é apenas uma fagulha do que Ele tem para você, do que Ele tem para fazer em você e através de você. Por isso que o Senhor está te chamando. Lagoinha, Rio Branco, te prepara, porque o Senhor conta com você, aleluia. Adore nessa manhã. Adore Ele, convide Ele nesta manhã a tocar a sua vida. Aleluia. Queridos, vai encerrar. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 2 que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo. E naquele momento, queridos, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O Senhor, nesta manhã, esta promessa é para você. Esta promessa vai alcançar a tua vida, a vida da tua família, aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim como falamos, querido, Deus está nos tirando. E Ele já começou, nós temos visto isso. Nós temos visto isso neste lugar. Deus já nos conduziu, está nos conduzindo a lugares mais profundos. Mas eu digo para você, querido, eu tenho falado para Deus, Senhor, eu não quero estar apenas no lugar que eu estou, eu quero ir mais longe, eu quero ter uma intimidade mais profunda contigo. E o Senhor nesta manhã, Ele te convida, se você deseja, só você que deseja, queridos, ir mais profundos, diante do Senhor. O Senhor te convida nesta manhã, eu quero que você saia do seu lugar, eu quero orar por você. Tem que ser algo rápido, querido, nós já vamos encerrar. Se você quer ir mais profundo, saia do seu lugar nesta manhã. Nós queremos orar por você. Você pode dizer, eu estou simplesmente cansado de viver esta vida, esse momento, essa vidinha. Não, eu quero algo mais profundo com o Espírito Santo. Ele te convida, saia do seu lugar, deixa a igreja orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, saia do seu lugar. O Senhor te chama. O Senhor chama você a ir mais profundo. Em nome do Senhor Jesus, queridos.
Em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, queridos. Deixa eu contar uma coisa para você. Muitas vezes, queridos, na minha vida, quando eu me converti, com 6 meses, quando eu aceitei Jesus, com 6 meses, que eu estava na igreja, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Algumas vezes eu fui na frente, queridos, e não aconteceu. Mas eu comecei, queridos, em nome do Senhor Deus, eu quero me entregar mais. E comecei a me entregar mais ao Senhor. E com 6 meses de convertido, o Senhor, naquele dia, naquela noite, no congresso de jovens, Jesus me agraciou com a presença do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. Ei, queridos, já se passou mais de 20 anos. O Senhor, eu vou insistir com você. O Senhor quer te encher mais nesta manhã. Eu vou insistir mais com você, porque Ele está falando ao meu coração. Saia do raso. Saia do raso, venha para o profundo com Deus nesta manhã. Deus está te dando a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade para que você seja cheio, mais cheio da presença dEle. Começa a ser tocado nesta manhã pelo Espírito Santo de Deus. E amando orobe a sua decoma. Assim que a manada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheia, cheia do Espírito Santo nesta manhã. E amando. Me abraça, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Em nome de Jesus, 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 cheia, bazuca, massa, cheia, 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 cheia. Derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Sinta a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Sinta nesta manhã a presença dele tocando a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja tocada nesta manhã pela presença do Espírito Santo de Deus. Seja tocada nesta manhã. Seja cheia, seja tocada pela presença dele nesta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado nesta manhã. Em nome de Jesus. Levante a sua mão. Levante a sua mão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, aonde tiver um coração sensível,
aonde tiver um coração sedento, aonde tiver um coração desejoso pela tua presença, toca nele agora, Senhor. Seja cheio, seja cheia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tocada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos finalizar declarando essa canção. Vamos igreja, abre a sua boca, vamos declarar. Oh, deixa os céus ouvirem a tua voz, a Lagoinha clama. Oh,